Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo aqui de um cara aqui falando aí mal aí de Deus, né? Que, que Deus foi cruel, matou pessoas, matou crianças, mulheres, tal e tal. Eu até respondi aqui um vídeo aqui. Aí nos comentários, interessante, uma mulher falando que a Bíblia foi feita para ser manipulada, para manipular as pessoas e tal, tal, tal. Se liga só. É esse comentário aqui, ó. Então aí ela fala que muitas histórias bíblicas foram aí criadas para manipular o povo, não sei o que lá mais. Sabe o que eu acho de tudo isso? Pena que o TikTok eu não. É só 10 minutos para falar. Não dá tempo de falar tudo que eu quero. Agora é interessante. Muitos falam que a Bíblia foi construída para manipular o povo e tal e tal. Engraçado, né? Os mesmos que falam isso, esses mesmos que falam isso, são os mesmos que nunca leu ela inteira. E mesmo que lesse a Bíblia inteira, não seria o suficiente ler uma vez para entender tudo. A gente tem que passar a vida inteira lendo a Bíblia, estudando, estudando, para poder entendê-la toda. Até porque a Bíblia é muito interligada. Muitas coisas que falam lá no começo, elas se mantêm lá no fim. O próprio Jesus repetiu várias passagens de Isaías. Tem muita coisa que Hebreus, por exemplo, fala de coisas lá do começo da Bíblia, fala de Noé, fala de Abel, mantendo uma linha de raciocínio. A Bíblia, ela é escrita com algumas partes. Tem partes históricas que realmente aconteceu e tem profecias, tem poesias, tem cânticos. Então, tudo isso forma a Bíblia. As partes históricas realmente aconteceu e elas se mantêm ali. O próprio Jesus repete algumas coisas. Paulo repete o que aconteceu do passado, afirmando a mesma história. Mas no meio dessa história tem profecias, tem ensinamentos. A Bíblia dá conselho para o marido, para a esposa, para os filhos, de obedecer às leis, como conseguir arrumar assim, boas amizades. E o interessante de tudo isso foi aplicado em culturas totalmente diferentes da nossa, onde o homem era muito machista, a mulher não podia opinar em nada. Até nos nossos dias de hoje. Você imagina bem, quando um jogador de futebol vai para a Arábia, por exemplo, muita coisa não pode fazer lá. Tem lugar lá que a mulher não pode nem descobrir o rosto. A mulher não pode andar que nem no Brasil aqui, com roupas curtas, escandalosas. Isso estou falando só de uma cultura, hein? Tem várias culturas. Mas os conselhos da Bíblia funcionaram em todas as culturas. E funciona até os dias de hoje, olha que incrível. A Bíblia falava até de ciência, formato da terra, ciclo da água, em épocas que as pessoas nem imaginavam que era isso. Aí as pessoas não acreditam na Bíblia. Falam que a Bíblia foi escrita por um monte de homens e que o homem manipulou a Bíblia para manipular as pessoas. Mas falam isso porque escuta outras pessoas falar e nunca verificou se isso é verdade ou não. Se as pessoas realmente conhecessem a Bíblia e estudassem a Bíblia, elas nunca iriam em golpes de tantos pastores e padres. Para o tanto que esses pastores estão ricos, cantores gospel, porque acreditam que tem que pagar o dízimo. O dízimo é um dos maiores roubos que existe na história da humanidade. Ninguém gosta de pagar imposto, mas ele paga o dízimo. Paga porque acha que se ele pagar, ele está salvo. Como que se o dízimo comprasse a salvação dele. Vai na igrejinha lá no domingo, paga seu dízimo, dá uma ofertinha ali, pronto, tô salvo. As pessoas dessem atenção o que a Bíblia ensina, o mundo não está como está agora. Tanta guerra, morte, imoralidade, tanta violência, filho matando pai, pai matando filho. No livro de segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, logo no início ali, fala, sabe que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Ali fala como a humanidade estaria hoje, filho matando pai, pai matando filho, ganância por dinheiro, todos os problemas. Paulo já tinha visto aquilo lá e escreveu nas cartas. Se a Bíblia manipula pessoas, então que continue me manipulando. Porque assim eu vou respeitar minha esposa, eu vou respeitar minha filha, não vou roubar de ninguém, não vou matar ninguém. O que eu mais tenho visto aí, ó, é gente entregando casa, carro, dinheiro, tudo para as igrejas. Por que elas não verificam a Bíblia se realmente está falando aqui? Toda essa bagunça que está acontecendo não é culpa da Bíblia. Se as pessoas realmente observassem o que a Bíblia ensina, as coisas não estariam como está. Aí a pessoa pega e fala que a Bíblia foi uma farsa. Eu achei interessante eles falar isso. As pessoas sabem da existência hoje de um Deus, ou da palavra Jesus Cristo, veio da Bíblia. Até mesmo a lei do homem, que é não matar, não roubar, não desejar a mulher do outro, todas essas leis saíram da Bíblia. Como você pode acreditar que existe um Deus e ignora a Bíblia? A Bíblia, ela está aí para orientar as pessoas. Lá em Isaías 48, 17 e 18 fala que Deus te ensina o caminho que você deve andar. Será que as pessoas hoje estão escolhendo o caminho que Deus
ensina para ele, ou tá seguindo seu próprio caminho. O fato é que eu acredito que tem alguns tipos de pessoas hoje. Aqueles que acreditam cegamente no pastor e não verifica o que está escrito na Bíblia, e assim é manipulado facilmente. Eles pregam versículos isolados e você é enganado. Tem aqueles que usam a Bíblia para enganar os outros com versículos isolados, e tem aquele preguiçoso mesmo que não gosta de ler e tá nem aí, entendeu? E Davi fala ainda, a Bíblia está aqui para prender o ser humano, porque ele quer fazer tudo de errado. Ele quer ser desonesto, ele quer fazer tudo que é de errado, sem restrição nenhuma. Se você fala acredita na Bíblia, ele vai ter que mudar de vida. Quer ficar na bebedeira, na gandaia, dar golpe nos outros, usar droga, fazer doideira. Eles confundem, eles acham que ser livre é fazer o que quer, sem limites. Imagina bem, você tem um carro ou tem uma moto, e aí fica sem limite, vive sem limite. Bebedeira, bebedeira, doideira, droga, doideira, doideira, doideira. E a lei do homem fala que você não pode dirigir embriagado. Aí você vai um dia lá, acontece que você bate o seu carro. Ah, se o cara morrer, vai falar, coitado, cara, tal. Mas se você não morre e bate em outro carro e mata alguma pessoa, você vai preso. A lei machucar, você vai preso. O que adiantou a sua liberdade sem limite? Infringiu a lei, matou a pessoa e vai ter que pagar pelas consequências. Se tivesse seguido a Bíblia e a lei do homem, não estaria nessa situação. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1, fala que todos nós estejamos sujeitos às leis impostas pelos governos. Interessante, né? Porque a Bíblia ensina você a seguir a lei, né? A lei de trânsito, pagar impostos, pagar suas contas, respeitar seu próprio... Não fazer nada de errado. A Bíblia te incentiva a fazer isso. Então, se esse cara não tivesse bebido e dirigido embriagado, ele não estaria nessa situação. Aí é a Bíblia que manipula a pessoa. Então, essas pessoas, elas seguem o pastor, outras têm preguiça de ler, e outras não querem seguir a Bíblia porque não quer fazer mudança. Acho que viver descontroladamente é viver bem e eu certo a fazer, sem limites. Para ser bem sincero, me cansa ver tanta gente nas redes sociais e falando mal da Bíblia. Aposto que nunca leu ela toda. E mesmo que tiver lido, uma vez só que ele lê ela, ele não vai entender ela completamente. Uma coisa eu tenho certeza, todos os conselhos que a Bíblia dá para as pessoas funcionam, são eficazes e seguros. A Bíblia nunca vai mandar você matar alguém, roubar alguém, ser pedófilo, causar um dano nem a outras pessoas e nem aos animais. Você nunca vai ver isso, a Bíblia te incentivando a fazer isso. Agora, sobre o dilúvio, tem que estudar para entender por que Deus mandou o dilúvio. Teve muitos motivos. Uma coisa eu posso afirmar para vocês. Quando ele mandou o dilúvio, ele avisou com antecedência. Noé ficou quase 50 anos construindo a arca e avisando o povo que ia ter um dilúvio. Porque uma coisa é você falar do dilúvio que Deus foi cruel, mas tem um ponto crucial. Ele avisou antes. Quem quisesse mudar de vida, se arrepender, fazer o que é certo e ser salvo, era só entrar na arca. Porque eles não quiseram. Pagou com a vida por ser desobediente. Assim como o cara que vai dirigir um carro embriagado. Pode pagar com a vida dele. Então é isso. Antes de meter a lenha na Bíblia, leia a Bíblia, estude ela. E não pare. Fui, tamo junto.